Esdras, o escriba da lei e restaurador da fé de Israel. Esdras é uma das figuras mais importantes do período pós-exílico na história do povo de Israel. Seu nome significa ajuda ou socorro, e ele é lembrado como escriba, sacerdote e líder espiritual que teve papel fundamental na restauração da identidade religiosa dos judeus após o cativeiro na Babilônia. O livro que leva seu nome no Antigo Testamento retrata não apenas sua trajetória, mas também os esforços em reinstaurar a lei de Deus entre um povo que havia se distanciado da fé. Após a destruição de Jerusalém e o exílio de grande parte da população judaica na Babilônia, o povo viveu cerca de 70 anos longe da sua terra, do seu templo e de seus costumes religiosos. Quando o Império Persa conquistou a Babilônia, o rei Ciro autorizou o retorno dos judeus à sua terra natal, dando início a um período de reconstrução. Zorobábel liderou o primeiro grupo e reconstruiu o templo. Mais tarde, Esdras foi chamado por Deus para uma missão ainda mais profunda: restaurar a alma do povo por meio da palavra. Esdras era descendente direto de Arão, o irmão de Moisés, e por isso pertencia à linhagem sacerdotal. Ele não era apenas um sacerdote, mas também um escriba altamente versado na lei de Moisés, um verdadeiro estudioso das Escrituras. No livro de Esdras 7:10, encontramos uma das definições mais belas de sua missão, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Essa frase resume o espírito de sua vida: buscar, cumprir e ensinar. Esdras não apenas conhecia a lei, mas se dedicava a vivê-la e a transmiti-la com fidelidade. Ele acreditava que a verdadeira reforma não se daria apenas pela reconstrução de muros ou templos, mas pela restauração do coração do povo a Deus. Sob o reinado do rei persa Artaxerxes, Esdras recebeu autorização para liderar uma nova leva de exilados de volta a Jerusalém. Levou consigo não apenas pessoas, mas também recursos e cartas reais que lhe garantiam autoridade para reformar a vida religiosa de Israel. Ao chegar em Jerusalém, ficou profundamente consternado com a situação espiritual do povo, que havia se misturado com os costumes pagãos e se afastado das leis do Senhor. Um dos momentos mais marcantes de sua liderança foi quando ele convocou o povo a um arrependimento coletivo. Com lágrimas e orações, Esdras se lançou ao chão em humilhação diante de Deus, intercedendo pelos pecados da nação. Sua sinceridade e temor inspiraram o povo, que reconheceu seus erros e se comprometeu a voltar ao caminho do Senhor. Foi uma verdadeira renovação espiritual, marcada pela confissão, jejum e separação das práticas que contaminavam a fé. Mas Esdras não parou por aí. Juntamente com Neemias, outro grande líder da época, promoveu a leitura pública da lei diante de toda a comunidade, como narrado em Neemias capítulo 8. O povo ficou de pé por horas ouvindo as Escrituras, comovido e tocado pela palavra de Deus. Foi um momento histórico. Muitos ali estavam ouvindo a lei pela primeira vez. Esdras lia, os levitas explicavam, e os corações se quebrantavam. O resultado foi um profundo avivamento e uma renovação da aliança com Deus. A influência de Esdras se estende até hoje. Ele é considerado por muitos estudiosos como o pai do judaísmo rabínico, uma vez que seu zelo pelas Escrituras influenciou a tradição oral e escrita que sustentou a fé judaica nos séculos seguintes. Sua dedicação à palavra moldou uma nova geração de judeus comprometidos com a lei, mesmo diante da ausência de profetas ou milagres visíveis. O legado de Esdras nos ensina que a verdadeira reconstrução de um povo começa no coração. Mais do que líderes políticos ou estruturas físicas, uma nação precisa de líderes espirituais comprometidos com a verdade, com a ética e com Deus. Sua vida nos inspira a buscar as Escrituras com sinceridade, a vivê-las com integridade e a ensiná-las com amor. Em um mundo que muitas vezes despreza a verdade e relativiza valores, Esdras nos lembra da importância de manter viva a chama da fé por meio do estudo, da prática e da transmissão da palavra. Que seu exemplo continue a nos guiar no caminho da fidelidade e da renovação espiritual.